dia, família! Feliz segunda-feira para você. Espero que você esteja muito bem nesse início de semana. Que Deus abençoe desde já essa semana preparatória do nosso coração para tudo aquilo que Deus tem feito e vai fazer no nosso meio. Nós estamos num tempo também de oração preparatória todas as manhãs essa semana, das 7 às 7h30 no campus Nereu Ramos, ok? Daniel está lá, nosso líder de adoração. Também o Bona, nosso líder de intercessão. Amanhã, terça, quarta, quinta e sexta, em preparação para a nossa conferência Romper, que acontece na sexta-feira e no sábado. Se você não pegou a programação da conferência, no nosso Instagram da igreja tem um post ali dizendo Conferência Romper é um carrossel. Você vai passando para o lado e você vai ver a programação e os temas, horários e temas de sexta-noite, horários e temas de sábado à tarde, horários e temas de sábado à noite, ok? Para você ficar por dentro. E lembrando que nós teremos PIB Kids somente de 3 a 8 anos, ok? Em todos os horários, sexta-noite, sábado à tarde, sábado à noite. PIB Kids de 3 a 8 anos. Não teremos berçário e não teremos para as crianças um pouco mais velhas. Então, por favor, prepare-se de acordo, né? E venha participar com a gente. Vai ser um tempo tremendo, não tenho dúvidas a respeito daquilo que Deus vai fazer, do quanto Ele vai nos ensinar e do quanto nós vamos ser transformados por esse tempo intenso na presença de Deus. Conferência Romper chegando essa sexta-feira. Se você puder também, esteja conosco, né? Nos tempos de oração de manhã, 7 horas da manhã. Esteja com a gente lá orando, né? Preparando seu coração, buscando a Deus nesse sentido. Eu tenho orado, preparado meu coração também. Tenho tido um tempo de busca pessoal já de alguns tempos para trás, continuando durante essa semana. Então, esteja preparando seu coração também, tá? Para aquilo que Deus deseja fazer. E eu creio que vai ser um tempo muito, muito especial. Muito bem, estamos hoje em Provérbios capítulo 14. Eu quero olhar 2 versículos novamente. Assim como a gente fez na sexta-feira, nós olhamos 2 versículos que estavam relacionados. Aqui nós vamos olhar o 15 e o 16, tá? Que também estão conectados e vão nos ensinar muita coisa prática e muita coisa para a gente refletir sobre a nossa personalidade, sobre o nosso jeito de ser e áreas onde a gente precisa temperar, né? Nosso jeito de ser. Vamos dar uma olhada? Provérbios capítulo 14, versículos 15 e 16. Diz assim: o inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. Olha só, o inexperiente cai em qualquer conversa, acredita em qualquer coisa, é facilmente enganado, ok? Já o homem prudente vê bem onde pisa. E aqui eu preciso fazer um primeiro apontamento que é muito importante, muito importante. Queridos, muitas vezes obviamente a gente começa a nossa vida inexperiente. Talvez acreditando em muita coisa, caindo em muita conversa, e a gente demora um tempinho para a gente perceber, né, algumas coisas e, enfim, ganhar discernimento, ok? Isso é normal. Qual que é um dos perigos da nossa vida? Principalmente se você já levou pancada da vida por ter acreditado demais em algumas pessoas, por ter acreditado demais na palavra de algumas pessoas. A gente tem a tendência de ir para o outro lado. Pensa num pêndulo, sabe o que é um pêndulo de aqueles relógios antigos, né? Que tinha aquele pêndulo que balançava tic-toc, tic-toc, né? Ia para cima e para baixo. É um peso, né? Um pêndulo que faz o relógio funcionar, ok? O pêndulo ele vai de um extremo para o outro extremo. Então, normalmente a gente nasce num extremo de inocência ou de inexperiência, diz aqui, né? O inexperiente acredita em qualquer coisa, e a gente acaba sendo ludibriado por algumas pessoas. E se a gente não cuidar, o pêndulo vai para o outro extremo. Qual que é o outro extremo? De a gente se tornar um cínico, ok? O outro extremo, o inexperiente, que levou pancada da vida, que foi enganado por pessoas,
ele tem uma tendência de ir para o outro lado, para o lado do cinicismo, onde, cara, eu duvido de tudo, já não acredito em nada, não deixo as pessoas se aproximarem de mim, não quero saber, cara, é tudo falsidade, é tudo mentira, é tudo, sabe? A gente meio que foi de acreditar em tudo para duvidar de tudo. O pêndulo foi de um extremo para um outro extremo. Qual que é o problema? Nos extremos, seja o extremo da inexperiência ou o extremo do cinicismo, não há equilíbrio. O que nós precisamos buscar? Não estar no extremo do cinicismo, porque isso transforma você numa pessoa amarga. O cinicismo, ele é pré-requisito para uma vida de amargura. Uma vida de amargura é pré-requisito para uma vida distanciada de outras pessoas, porque ninguém gosta de estar em volta de gente amarga. E uma vida distanciada de outras pessoas é um pré-requisito para depressão. Então, se você entrar na estrada do cinicismo e ficar nessa estrada, o final dela leva à depressão, ok? Inclusive, não vou nem entrar nesses detalhes, são detalhes meio complicados aí sobre sociologia. Deixa para lá. Nós precisamos buscar um equilíbrio, então, entre a inexperiência que acredita em tudo e o cinicismo que duvida de tudo. Nós vamos achar um ponto de equilíbrio. O pêndulo ele vai para os extremos, mas ele se equilibra no centro. E olha só o que o nosso texto diz aqui. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente duvida de todo mundo. O homem prudente não acredita em ninguém. O homem prudente só acredita em Deus e ele não acredita em homem. Né? Aí a gente diz até nossas frases famosas que não são bíblicas, né? Maldito é o homem que acredita no homem. Gente, esquece isso. Isso não é da Bíblia, não. Não é da Bíblia, não. Tá? Isso é cinicismo mascarado de sabedoria. Ok? Olha só o que diz a Bíblia. O homem prudente, ele vê bem onde pisa. Olha só, ele pisa. Ele caminha, ele não para, ele não trava, ele continua. Mas ele vê bem aonde ele está pisando. Aí ele encontra o equilíbrio. Eu vou prosseguir, eu continuo pisando, mas eu não piso olhando para o céu, caindo em qualquer buraco. Eu piso olhando para onde estou, analisando a situação e prosseguindo com segurança de alguém que sabe que tem buracos no caminho, obstáculos no caminho, mas eu não posso parar por causa disso. Esse é um ponto de equilíbrio. Por que isso é importante? Deixa eu aplicar para a nossa vida aqui de forma bem clara. Vou dar um exemplo que é prático para nós, porque nós estamos num contexto de igreja e a gente fala sobre uma questão de igreja. Olha só, muita gente entra na igreja cristã, evangélica, igreja como a PIB, e às vezes entra com muita inexperiência. Ah, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, tudo é perfeito, só tem gente perfeita nesse lugar. E aí, com o passar do tempo, a gente descobre o seguinte, que, cara, toda igreja é imperfeita. Por quê? Porque tem gente imperfeita, a começar pelo pastor. Tem gente imperfeita. Onde tem gente imperfeita, vai ter imperfeição, vai ter situações, vai ter, né? E aí o que acontece com um determinado grupo de pessoas? Eles vão para o outro lado. São os hoje chamados desigrejados, né? Eles entram numa inexperiência. Ah, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, as pessoas são perfeitas, eu nunca vou ser maltratado aqui, eu nunca vou ser machucado aqui, as minhas expectativas nunca vão ser frustradas, né? E aí eles passam um tempo dentro da igreja e percebem, cara, tem gente imperfeita, gente que erra, gente que, né, enfim, gente que tem seus problemas. E eles vão para o outro extremo, o extremo do cinicismo, onde, cara, também igreja nenhuma presta, pastor nenhum presta, gente nenhuma, são todos hipócritas, todos errados, e vão para o cinicismo. E aí ficam trancados em casa, sem participar de um culto, sem participar de um corpo de Cristo, porque foram machucados por pessoas lá dentro e foram da inocência para o ceticismo. O que a gente precisa entender? Precisamos achar um equilíbrio. Igreja tem gente imperfeita? Tem, inclusive você e eu. Mas igreja continua sendo o plano de Deus para a nossa comunhão, para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, para a gente ser formado, forjado, servindo uns aos outros, perdoando uns aos outros? Continua sendo, né?
E, gente, meu pai tem uma frase maravilhosa que é muito verdadeira. Se a igreja não fosse uma ideia de Deus, ela já tinha acabado faz muito tempo. Com todos os erros que a igreja já cometeu e comete, cara, qualquer instituição humana, meramente humana, já tinha morrido faz muito tempo. Mas é algo de Deus e por isso prevalece. E nós precisamos encontrar esse equilíbrio. Então, estou falando aqui no contexto de igreja só porque fica fácil para todo mundo entender, tá? Do cético e do inexperiente. Mas aplica a todas as áreas da nossa vida. Olha só, o sábio o inexperiente acredita em qualquer coisa, né? Mas o homem prudente vê por onde pisa. Olha o versículo 16. O sábio é cauteloso e evita o mal. Não é que ele evita sair de casa, não quer falar com ninguém. Ele evita aquilo que é mal. Mas o tolo é impetuoso e irresponsável. O que é impetuoso? Impetuoso é um cara violento, um cara que fala primeiro e depois ele pensa. É um cara que, sabe, impetuoso aqui no dicionário poderia ser comportamento violento, um cara fogoso, um cara veemente, um cara rápido demais, um cara que fala depois pensa. Né? E a gente poderia aplicar aqui aquela pessoa, né, que talvez se iludiu, né? E agora ele fala mesmo, não está nem aí, ele é violento, ele é amargo, ele se tornou cínico, ele se começa a distanciar as pessoas dele, porque ninguém quer estar em volta de alguém que é cínico e amargo, né? Então, o sábio, ele é cauteloso, versículo 16 já. Ele é cauteloso e ele evita o mal, ou seja, ele caminha, como a gente falou no versículo 15, né? Prudente, vê bem onde pisa, mas ele continua. Ele é cauteloso. Ele evita o mal, mas não quer dizer que só exista mal nessa vida. Ele evita aquilo que é mal e persegue aquilo que é bom. Ele vê bem onde pisa para não pisar em áreas que são más, mas ele continua caminhando em áreas que são boas. Ele não trava a sua vida por causa disso. Ok? Mas o tolo é impetuoso e irresponsável. O que é impetuoso? Fala demais, violento no falar, agride as pessoas. Não tem igreja que presta, igreja é tudo a mesma coisa. É tudo gente interesseira, tudo, é tudo. E o cara fala, critica todo mundo, só não critica a si mesmo, né? Só não critica a si mesmo. Que afasta as pessoas dele, que não entendeu que não existe cristianismo sem comunidade. Não existe, biblicamente, não existe cristianismo sem comunidade. Não existe. Não existe. O movimento dos monastérios, né, lá atrás, tentou se separar do mundo, mas viviam juntos ali, ainda tinha esse ambiente de comunidade. Então, pessoas que às vezes, né, começam a ser irresponsáveis, e existe uma irresponsabilidade naquele que se torna cético e amargo, né, tanto para com a igreja, poderia ser para qualquer outra área, tá, gente? Poderia ser para qualquer outra área. Cara que, sei lá, empreendedor, né, falhou, deu errado, também empreender é loucura, não quero fazer isso mais, o cara se torna amargo com relação a isso. Nós precisamos encontrar o ponto de equilíbrio. Não ser inexperiente demais acreditar em tudo e não ir para o lado do ceticismo que gera amargura, que gera distanciamento social, que gera depressão. Nós precisamos encontrar o ponto de equilíbrio. Qual que é o ponto de equilíbrio? O homem prudente vê bem onde pisa. Continua caminhando, continua pisando, mas ele olha. E o sábio é cauteloso e evita o mal. Ele olha bem, evita as partes ruins, foca nas partes boas e continue. Que a sua vida, que a minha vida, seja uma vida equilibrada nesse sentido. Com relação a tudo, tá, gente? Eu dei o exemplo de igreja aqui só porque, mais uma vez, é fácil de a gente compreender. Mas isso tem a ver com amizades, tem a ver com pessoas, tem a ver com uma linha de produtos que você está lançando, né? Tem a ver com pessoas com quem você faz negócio. Você precisa não ser inexperiente, mas também não ser cínico. Você precisa ver bem onde pisa e evitar o mal, né? Mas prosseguir. Então, que Deus nos dê essa sabedoria e nos dê esse equilíbrio e cure o nosso coração, né? Se a gente foi para o lado do cinicismo demais, que cure o nosso coração, para que a gente possa experimentar
o caminho da sabedoria que está traçado nesses 2 versículos. Vamos orar por isso, gente, colocando nosso dia diante do Senhor? Obrigado, Deus, por essa palavra, por esse entendimento e por esse equilíbrio que a sabedoria divina nos traz. Deus, equilíbrio é uma coisa difícil às vezes para nós. Somos pessoas que não são naturalmente equilibradas. Então, nos ensina. Esse equilíbrio nos ajuda, Deus, a medir como estamos com a nossa personalidade, com os nossos traços de personalidade, que às vezes tendem para um lado ou para o outro, e ajuda-nos a encontrar o equilíbrio que a sabedoria divina nos propõe. Que possamos ser como o sábio o sábio e o prudente nesse texto, encontrando o caminho correto, sem parar, sem travar, sem deixar de fazer, mas vendo bem onde pisa. Abençoa, Deus, teu povo hoje, dá-nos uma semana abençoada na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente boa. Abraço para vocês aí, um ótimo dia, nos vemos amanhã. Tchau, tchau.